helicóptero da Record chegou no Chapadão, hein? Acompanhe comigo, hein? Estamos aí em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. Veja aí a movimentação, já tem barricadas em chamas. Mais uma vez, traficantes organizando ataques aí na região. E veja aí, você que é do Chapadão, você que é de Costa Barros, eu quero saber como é que foi a sua noite, como é que está sendo o seu amanhecer. Hashtag RJ no ar, manda seu recado, fala comigo, eu falo com você. A gente está vendo aí que tem barricadas em chamas e já dá para ver que essa fumaça está se espalhando aí pela região toda. Essa fumaça está se espalhando. Veja aí, eu tenho a Caroline Silva circulando pela região e ela tem outras informações para a gente. É você, Carol? Beleza, tá bom. Ok. Tá. Oi, Carol. A Carol já já, Carol. Problema de comunicação aqui com a Carol. A gente vai acompanhando a movimentação aí no Chapadão. E não é só no Chapadão, a Pedreira também. O complexo da Pedreira, Costa Barros, o Chapadão também aí em Costa Barros. Enfim, você tem ali facções rivais que brigam pela expansão territorial, o Comando Vermelho de um lado, o Terceiro Comando de outro. E você confere que já tem barricadas em chamas, hein? Um dia, segunda-feira, começando aí com susto para os moradores do Chapadão. Caroline Silva, é você, Carol? Oi, Marinho, cumprimento você novamente com um bom dia a todos que nos acompanham. Agora, Marinho, a gente fala aqui de frente da UPA, aqui de Costa Barros, bem próximo. Aqui é a localização, né, de onde a gente tem as imagens do helicóptero, dessas barricadas pegando fogo. A informação inicial que a gente tem, Marinho, é que ontem à noite, ali bem próximo à estação de trem, 2 homens foram alvejados e ficaram feridos. Um deles não teria sido socorrido aqui para essa UPA e não teria resistido aos ferimentos. É uma informação que ainda está em apuração, ainda está em andamento, mas essa daqui é uma das regiões, né, que a gente tem falado no jornal aí, né, pelo menos nas últimas semanas, né, por conta de todos os acontecidos aqui. A gente relembra, por exemplo, o caso do Fábio Oliveira Forte, que foi morto no dia 1º de maio, né, na última quinta-feira, enquanto estava sentado na porta de casa em frente à barbearia de onde ele trabalhava. Foi nessa região aqui, bem próximo a essa região, onde moradores também fizeram um protesto justamente por conta da morte do Fábio. As informações ainda estão em andamento, a gente está aqui fazendo a apuração ao vivo para poder passar aqui para o nosso telespectador. Marinho. Então, peraí, Carol, então foram 2 homens baleados ali perto da estação e um deles seria, então, parente do barbeiro que foi morto semana passada? Olha só, é irmão dele, hein? Seria irmão dele, portanto. Situação, então, a gente está acompanhando, veja aí a movimentação e o helicóptero da Record mostrando tudo do alto. Você confere que o trânsito no entorno ali das comunidades já está complicado, a gente viu agora o helicóptero fez o retorno, fez a volta ali e temos barricadas em chamas em vários pontos aí. E aí eu lembro o seguinte, você tem o Chapadão e você tem a Pedreira. Nós temos informações aqui que a Polícia Militar foi acionada para retirar aí essas barricadas. São ações que estão em andamento, as operações... Está confirmado, então. As operações, a operação está em andamento. Veja aí, ó, temos aí mais uma barricada, você confere em outros pontos aí, ó. Ao longo da comunidade, em cada esquina, olha a dificuldade daquela senhora passando ali. Veja, as pessoas são obrigadas a caminhar no meio dessa fumaça, no meio das barricadas. Veja só, e semana passada teve muita barricada ali na região, porque o Comando Vermelho invadiu essa comunidade, chegou lá atirando e matou o Fábio, que é um barbeiro. O barbeiro estava tomando café num barzinho ali em frente à barbearia onde ele trabalhava. Acompanhe comigo, tela dividida. Ó. Do lado direito, as imagens ao vivo é o que está acontecendo agora. Do lado esquerdo, o protesto de semana passada, depois que o Comando Vermelho invadiu aí essa região de Costa Barros e matou a tiros o Fábio, que era um barbeiro que não tinha nada a ver com a história. Ele estava ali tomando café, os bandidos chegaram atirando para tentar tomar o território. E aí logo depois a população foi para a rua, fechou o trânsito em protesto por conta da morte do Fábio, que é esse que você está vendo aí na foto. Veja só o que aconteceu. Então agora, vamos lá, já tem aí quase uma semana. O que aconteceu de lá para cá? Os bandidos voltaram para a região. Teve outro tiroteio. 2 homens baleados ali perto da estação de Costa Barros.
Esse da foto é o Fábio, é o barbeiro. E os homens que foram baleados agora, ali nessa estação, segundo a polícia, um deles é irmão do Fábio, é o Michel. Veja aí, Carol, então a situação está cada vez mais complicada aí na região de Costa Barros, clima tenso por aí. É você, Carol? É isso, Marinho. Inclusive, enquanto você falava, um morador passou por aqui também, ajudou, né, a confirmar essa informação. Ele disse que, inclusive, ainda é possível ver alguns vestígios de sangue ali na estação de trem. Então, desses baleados seria o Michel Oliveira Forte, que é o irmão do Fábio Oliveira Forte, o barbeiro que foi baleado na última quinta-feira, no dia 1º. A gente relembra aqui que ele tem 25 anos, inclusive, Marinho deixou um filho de 5 anos de idade, a criança que acabou ficando órfã de pai e também de mãe. Ele já tinha perdido a mãe, né? Nesse caso todo, essa é uma das partes mais tristes. O Fábio, barbeiro, estava sentado em frente à barbearia dele por volta das 8h30 da manhã, junto de um amigo, tomando aquele café de praxe de manhã, quando um carro branco, que seria de outra facção, de uma facção rival, né, à comunidade onde ele morava, chegou, então, orquestrando aí esse ataque contra ele. O Fábio acabou sendo atingido com uma bala na cabeça e outra no pescoço. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A morte do Fábio, Marinho, gerou uma grande comoção entre os vizinhos, os familiares, que acabaram realizando um protesto ali naquela região. Ficaram ali bastante tempo, né? Um protesto começou cedo e foi varando ali ao longo do dia, inclusive para poder dispersar as pessoas que estavam protestando em relação, tanto pedindo mais segurança ali para o local, como também justiça pela morte do Fábio. Eles precisaram ser dispersados por um blindado da Polícia Militar e hoje, quase poucos dias, né, depois, hoje segunda-feira, isso aconteceu na quinta, poucos dias depois, mais uma morte envolvendo a mesma família, só que dessa vez sendo o irmão do Fábio, né, o Michel Oliveira Forte. Essa é a identificação aqui dele, né, que nós temos. Ele foi morto enquanto estava ali, peço perdão, a gente está aqui em apuração, né, a informação que a gente tem é que ele não teria resistido aos ferimentos, foi socorrido aqui para essa UPA, que fica bem próximo a essa estação de trem, de onde ele foi alvejado. A informação inicial que a gente tem também é que ele estava acompanhado de uma outra pessoa. Então a gente também está aqui apurando, né, sobre o estado de saúde dessa outra pessoa, se era um amigo ou se era também um outro familiar. O fato é que, de fato, né, Marinho, a região aqui está bastante complicada. A gente relembra, por exemplo, também que a estrada do Camboatá, ela corta aqui duas comunidades de facções rivais, né? Onde o Fábio morreu, por exemplo, a região ali da Terra Nostra, é uma região que é dominada pelo TCP. E esses bandidos, né, da outra comunidade, que foram os responsáveis por esse ataque criminoso ao Fábio, eram bandidos do Chapadão, a região ali dominada pelo Comando Vermelho. Então a gente vê, né, quantas vezes a gente não fala aqui sobre essa disputa territorial, dessa guerra aí entre facções, que acaba deixando a população em situação de vulnerabilidade. A gente relembra aqui, por exemplo, que na última sexta-feira, né, enquanto você e Priscila Xavier conversavam aqui no jornal, inclusive sobre, por exemplo, o trânsito, né, de pessoas aqui, por exemplo, motoristas de aplicativo, que às vezes é de uma região, precisa se deslocar para outra justamente em questão de trabalho e acabam não conseguindo, acabam sendo ameaçados. E quantas vidas, né, não foram ceifadas por conta aí dessa guerra entre as facções rivais. Esse é mais um exemplo, né, mais uma situação, mais um episódio que a gente traz aqui no jornal, de infelizmente que essa guerra entre facções, disputa territorial, acaba fazendo, né, deixando a população em situação total de vulnerabilidade, Marinho. É uma tragédia para essa família. Aliás, a família do Fábio, atenção, se a família quiser conversar com a gente, a Caroline Silva. Carol está na UPA de Costa Barros, né, Carol? Então, Carol está aí na UPA de Costa Barros, para onde esses dois jovens baleados foram levados.
Se algum familiar do Fábio, algum familiar do Michel quiser conversar, nossa equipe está aí na UPA acompanhando os detalhes. Estamos aí à disposição de vocês. Agora veja que tragédia. Olha, o helicóptero está mostrando agora, é a dificuldade ali, ó, o carro não consegue avançar. Ó. A barricada não deixa o motorista seguir viagem. Olha aí a realidade. E aí o motorista tem que descer e tirar a barricada. Veja aí, está tirando esse barra de ferro que fica ali no meio da pista, para ele poder entrar com o carro e, se bobear, depois que entrar, vai ser obrigado a colocar a barricada no lugar de novo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Agora, que tragédia para essa família, meu Deus do céu. Quinta-feira passada, o Fábio, barbeiro, é morto numa ação de bandidos aí no Chapadão. E agora, veja, em menos de uma semana, em 4 dias, num espaço de 4 dias, o irmão dele é morto também. Olha, o motorista teve que voltar. Acompanhe comigo, o helicóptero ao vivo mostrando para você, estamos sobrevoando o Chapadão. É a ordem do tráfico, é a lei do crime. Ele tirou a barricada para entrar com o carro e agora tem que colocar a barricada no lugar. E agora vem uma outra senhora empurrando um carrinho de bebê. Olha a dificuldade, tem que passar com um carrinho no meio das barricadas. Olha a humilhação que esse povo passa. É muito sofrimento. Então veja só o que o poder paralelo está fazendo aí no Chapadão. Isso não é exclusividade do Chapadão, não. Aí você mais adiante tem uma barricada em chamas. Isso é o que acontece no Rio de Janeiro inteiro, em tudo quanto é comunidade. Veja aí, nós temos informações de que a Polícia Militar está no Chapadão, está fazendo uma operação e temos a informação também de um sargento que foi baleado. Porque a ação hoje é no Chapadão, aí em Costa Barros, tem ação também, mais cedo teve um patrulhamento no Complexo da Pedreira e um policial foi atingido por estilhaços. Foi levado inclusive para o Hospital Carlos Chagas. Agora são 7 horas e 59 minutos. Veja comigo aí a dificuldade das pessoas. Aí são senhores de idade, senhoras, pessoas que têm dificuldade de locomoção. Você viu ali a dura realidade do motorista, que é obrigado a tirar a barricada do caminho para poder seguir viagem e depois colocar a barricada no lugar de novo. É a lei do crime, é o tribunal do tráfico. É a ordem da desordem. Porque, veja, é o poder paralelo dando as cartas no Rio de Janeiro.